Saúde corporal e autoestima. Como manter isso? Hoje é um desafio muito grande para nós. Hoje é dia especial, Dia da Mulher. E a cobrança sobre nós é muito grande. E isso se torna muitas vezes um peso, um fardo para nós, a gente manter a nossa saúde, sermos pessoas com estima elevada. Então tem tantas coisas ao mesmo tempo nesse dia que estão em alta e nós vamos falar sobre isso. Estela já chegou, vou aceitar a minha para esse bate-papo. Oi, Regina, bem-vinda. Vamos esperar a Estela entrar. Opa! A mulher que trabalha mais com o corpo do que eu. Eu trabalho mais com a essência, com a alma, e o corpo é reflexo, né? Então tudo faz um pacote perfeito. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tudo certo? Tô, mas quando você estava sozinha, o som estava mais alto. Peraí, deixa eu aumentar aqui o meu celular. Você está me ouvindo bem? Eu estou. É bom. Tem, às vezes a gente escuta lives que uma tá muito mais alta que a outra, né? Daí Não, dá agora para mim tá bom. Regina que entrou, será que ela tá aí ainda? Não sei. Ela podia está. dar um alôzinho, se o som tá bom. Mas agora ficou bom. O meu celular que estava baixo. Isso. Diga, Estela, quem você é, o que você faz. Eu sei que essa semana eu precisei do teu socorro. À distância você me ajudou. Que bom, é sempre bom. Sempre bom ajudar as pessoas. A gente que é da área da saúde, as nossas escolhas estão linkadas a ajudar o próximo, É né? isso. Porque não tem como cuidar da saúde sem o desejo de ajudar, né? Que bom, fico feliz de poder ajudar. Foi muito útil. Então, hoje foi bem interessante, porque eu, como uma pessoa, como profissional da área do movimento, eu gosto da prática, né? Aí estava pensando na nossa live, né? De como começar, né? E aconteceu um fato muito legal na minha aula de yoga hoje da manhã. E Opa. só que antes de eu contar, né, sobre a minha yoga, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece e vai me conhecer agora ao vivo, ou então na gravação. Agora fiquei com uma dúvida. Você é professora de yoga ou você pratica yoga? Eu sou as duas Ai, que coisas. legal. Eu sou professora e pratico. Que bom. Eu E, pratico também. na verdade, o meu método, né, o movimento gentil, ele engloba várias modalidades. Né? Então, para quem não me conhece, sou Estela Gentil, sou educadora física de formação, com várias especializações, tudo na área da educação física, na área da psicologia e também na área da espiritualidade. Né? E por quê? Porque eu acredito, desde que nasci, que nós somos integrados corpo, mente, emoções, espírito, alma, né? Então, meu trabalho sempre foi tudo isso junto e misturado, né? Isso que você estava falando, né, Silvina? Eu sou mais, né, da mente, mais da alma, né? Eu vejo isso de uma forma muito didática, né? Fica mais fácil da gente explicar porque o nosso trabalho, ele engloba, né? A gente que tem um trabalho integrado, um trabalho holístico, né? Tá tudo integrado. É lógico que se uma pessoa me procura, né, para melhorar a saúde, né? Tá com diabetes e ela deseja que a atividade física a ajude, né? Ela está indo ali em busca do movimento mais adequado, que a gente conversou na última live, né? Para quem não assistiu, pode assistir, que a gente falou exatamente sobre isso, né? Mas não tem como só, eu vou aplicar o movimento. Para eu aplicar o movimento adequado, eu tenho que conhecer essa pessoa,
né? Então, eu tenho que saber um pouco da personalidade, do estilo de vida, do que ela pensa, como é que ela sente, né? E por aí ver se acredita em algo, se não acredita, né? Porque tá tudo relacionado, né? Sim. O movimento da gente, né? E aí que você perguntou se eu também, né, se eu praticava ou se eu dava aula, eu tenho curso de formação, né, de yoga, eu fiz com o Marcos Rojo, que para quem é da área sabe de quem eu estou falando, que é uma pessoa muito conceituada na área de yoga, e também autodidata, no sentido que eu leio muito, eu pratico várias linhas, né? E aquilo que eu me identifico, eu transporto para o meu trabalho, né? Então, o método Movimento Gentil, ele é um método próprio, onde eu uno os meus saberes, o que vai da musculação, da yoga, agora da fáscia, que é o nosso maior órgão sensorial, né? Junto com o conhecimento da psicologia e da espiritualidade, né? Então, acho que estou bem apresentada. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a minha formação, estou aqui à disposição. E aí, Silvina, eu não sei se já posso contar a história que está linkado, né, hoje ao nosso Pode, tema. pode. Estou curiosa para saber. Ai, mulher gosta de uma fofoca, né? Quando é No bom saudável, sentido. com certeza. E tô brincando, porque homem também gosta, né? Fofoca boa, né? Não é fofoca. É um relato, né? Uma troca de experiências, né? Hoje, a proposta da minha aula de yoga foi polaridade. Na verdade, foi voltado para o Dia Internacional da Mulher, né? E aí a gente conversou um pouquinho antes da aula sobre o feminino e o masculino. Então, a gente falou sobre as polaridades, né? E o quanto o mundo está muito polarizado em todos os sentidos, né? Então, é na política, ou você é de direita ou você é de esquerda, né? Você vai, sei lá, você acha isso certo ou acha isso errado, né? Isso é bom ou isso é ruim, né? E a essência, né, da yoga é exatamente essa, é você não se identificar, você não taxar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? Aí alguém pode dizer, mas não existe isso, não existe o certo, não existe o errado, né? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, né? Eu acredito, né, que existem alguns pontos que sim, né? Sim. Mas não nos cabe julgar, né? É sempre apontar o dedo para a gente, o que que é certo para a gente, o que que é errado para a gente, e aquilo que é certo para a gente nem sempre vai ser certo para o outro, Isso né? E faz muito sentido com a medicina germânica, porque a gente também aprende que nossa biologia não identifica o que é certo e o que é errado, né? A doença maligna ou benigna, ela é só um termo que inventaram por causa do sentido religioso, né? Do bem e o mal, Deus e o diabo, né? Então, e colocaram isso como forma, colocaram esse rótulo nas doenças. Então, não tem nada bom, nada ruim por si, por essência. Depende do jeito que você vai precisar, do jeito que isso impacta a tua vida, né? Então, algo que pode ser ruim para alguém, para o outro é muito positivo, né? Então, sempre depende do momento que a pessoa está para dar um significado a isso que está acontecendo, se isso é bom ou se é ruim, né? sim. E o corpo, né, Silvina, ele é uma ótima ferramenta, né? Então, na aula de yoga, a gente conversa um pouquinho, né, sobre o tema. Depois a gente faz uma preparação, né, com a respiração. Às vezes tem mantra, às vezes não tem mantra. Enfim, a gente se prepara, né, prepara a mente, prepara o espírito para depois começar nas posturas, na parte física, na parte sensória, né? Então, hoje a proposta da aula foi exatamente isso, a gente sentir no corpo, né?
o que é feminino, que está ligado à nutrição, né, à educação, ao acolhimento, e o que é masculino, que está ligado à força de ação, né, e a força mesmo. Então, a gente deixou mais assim, né, acertado. O que exigia a força, da nossa força, que é o masculino, e o que exigia mais acolhimento, né, que é mais o nosso lado feminino, né. E como um complementa o outro, né? Então, a gente estava estudando no corpo as posturas que se complementavam. Bom, enfim, aí na última sequência, era uma sequência no chão, onde exigia, né, flexibilidade nas duas posturas, né? Então, tinha um ponto em comum, nas duas exigia flexibilidade. Só que numa postura, boa tarde, numa postura exigia flexibilidade e força. E na outra postura exigia flexibilidade e relaxamento. Uhum. Então, os alunos fizeram, né? Aí no final tem a parte, né, do relaxamento e da postura, né, do Shavasana para quem faz, né, que é a postura do cadáver, que é a imobilidade do corpo, e você deixar fluir aquilo que veio. Aí no final a gente conversa um pouquinho, aí a gente conversou, e aí uma aluna falou assim, sabe, Stella, naquela sequência, né, eu percebi que o meu corpo ele está precisando de mais força abdominal. Aí uma outra falou a mesma coisa, eu também percebi, porque a postura ela exigia mesmo um trabalho abdominal, né? E aí achei interessante. Eu falei, vocês têm ideia, né? Porque as duas são minhas alunas, uma até fisicamente falando, até pode, ainda não está mesmo com essa parte muscular fortalecida pelo tempo que ela está comigo, mas a primeira que falou, não, né? Ela faz uma quantidade de aulas, ela já está há um tempo, né? Então, eu já tendo isso em mão, né? Eu falei, aí tem um pouquinho além, né? Então, vai um pouquinho além. Aí eu falei para ela, e você imagina o porquê que você sentiu, né, essa dificuldade? Aí ela falou, ficou assim, né, falou, não, eu só sinto que isso restringiu. Aí eu falei, bom, eu até convidei ela para participar da live, mas acho que ela não pôde falar, cuida da mãe. E posso falar o nome dela, que ela é uma pessoa super tranquila. Aí eu falei, então, Sandra, a região abdominal, né, tem tudo a ver com o tema dessa coisa do corpo perfeito, né? A mulher, por mais magra que ela seja, ela sempre encontra uma gordurinha onde? Na região abdominal, não é? A maior queixa das mulheres, né, o maior pedido que eu sempre ouvi em 40 anos de profissão é: eu queria perder um pouco de gordura abdominal. E aí está muito arraigado, né, na gente esse ponto, né, esse lado estético do abdômen. Né? Então, a gente joga uma carga energética para a região abdominal sem perceber de que ele é imperfeito, ele é feio, ele é flácido, ele é fraco, né? Quantas pessoas aqui presentes massageiam a sua região abdominal, acariciam, agradecem e já pararam para pensar, né, na existência do abdômen fora o estético, né? A importância do abdômen fora o A gente estético. só lembra quando ele incomoda, né? Então já vem essa carga. A gente até se distancia, a gente disfarça com roupa, não é? Quando a gente sente que tem umas gordurinhas, aí a gente põe umas roupinhas um pouquinho mais soltinha, né? Isso não é regra, né? Eu tô falando num geral.
E até falando de mim mesma. E aí esse tem esse lado, né? Aí ela falou, nossa, é verdade. E também tem um pré-conceito de que eu tenho que fazer abdominais para fortalecer esse músculo, né? Sendo que quando a gente pensa em abdominal, né? Primeiro vem careta, porque a pessoa sente maior dor no pescoço, na coluna, né? Aquele abdominal clássico que a gente chama de crunch, né? Que não se usa há muito tempo, tá? Então, se você continua fazendo o crunch, para, porque está mais do que comprovado em várias linhas, da mais ortodoxa a mais holística, tá comprovado de que esse movimento não serve para nada e para coisa nenhuma. Ai, que feliz que eu fiquei agora. Sim, porque a região abdominal, na verdade, né, ela é uma região estabilizadora e mobilizadora, né? Em contrapartida, a gente já fica muito tempo numa má postura, né? A grande maioria das pessoas trabalham sentadas, né? Ou ficam muito tempo sentadas, e é muito difícil você ver uma pessoa que fica sentada numa postura ereta, respeitando as curvaturas naturais da coluna, sentada sobre os isquios, né? E então a gente já fica assim. Aí você vai e começa a fazer. Nossa, gente, eu já dei aula, eu tô no mercado há 40 anos, né? Então eu sou da época que tinha aula de abdominal. Eram 20 minutos de abdominal. Eu já fiz isso, eu fazia coreografia. Era lindo fazer 500, né? 500 crunch. Tinha competição, né? Tudo bem, gente, era o que se acreditava na época, né? Graças a Deus a gente estuda, a gente evolui, né? De tantas pessoas se lesionando, né? Foram pesquisar, né? Então, esse movimento, ele só acentua uma curvatura que já é acentuada. Mesmo deitado, mesma qualquer postura que você estiver, ele não é. Me explica por quê? Porque ainda nas academias hoje de manhã eu teimei e não conseguia fazer, porque para mim dói aqui, né? Eu tô começando, né? Então eu não consigo fazer força no abdômen. Aí eu acabei trocando por outros exercícios, digo, isso aí não funciona para mim, né? Mas, Vamos dizer assim, né? Eu não quero também aqui ser. Isso é o que eu estudo, que eu pratico, né? Não condeno quem ainda faça e acredita, cada um no seu quadrado, né? Mas quando a gente pensa, né, nisso que eu estou falando, quando a gente pensa, qual é a função da região abdominal? Qual é a função da região abdominal se a gente falar da parte muscular? Alguém aí pode chutar? Por que você acha qual é a função da região abdominal no seu corpo? Para que serve? Além de acumular gordura. eu acredito que a atividade física, que é para reforçar a musculatura, seria para segurar a flacidez da, é uma das camadas da barriga, né? Porque a gente tem várias camadas da pele, né? Depois a gordura, e tem a musculatura que é responsável para segurar a flacidez, por exemplo, seus órgãos, o intestino estufa muito, o estômago cresce muito. Se tiver mais rigidez, vai segurar. Agora, não vai impedir que o intestino tenha aumento de tamanho com os gases, né? Para sustentar a coluna também pode ter a ver. Então, vocês que. Mas, assim, a musculatura em cima da barriga, porque tem os músculos que passam ali, eles estando mais firmes, se não tiver muito intestino empurrando, pode ser que fique menor. Sim, tá tudo certo. O que a Analfabeto Beth falou, que você aqui. falou, o que a Beth falou, o que escreveu, o que você está falando, tá tudo certo, né? Então, assim, os músculos abdominais, vamos entender, né? A gente tem a pele, aí tem a fáscia, logo em seguida da pele, eu tô simplificando também, tá, gente? Tem a gordura, tem os músculos com sua estrutura, com a miofáscia, que é interligado também, né?
entre a estrutura também tem gordura, né? E por que que o abdômen, ele é fácil, né? Ele é uma região fácil de acumular gordura? Exatamente pelo que a Silvina falou. Porque a gordura, ela também é protetora dos nossos órgãos vitais, né? Então, uma barriga almejada, uma barriga tanquinho, por exemplo, que não tem nada de gordura e que ela é extremamente dura, para quem estuda o sistema facial, sabe muito bem que isso é problema na certa. Lá para frente é problema na certa. Barriga tanquinho só é bonito. Eu particularmente nunca gostei, mas esteticamente falando, né? Ela é muito, né? Visada. Eu particularmente nunca gostei. Só tem a parte estética. Qual Né? é o perigo que ela tem? Eu vou explicar. Como Deus fez a gente perfeito, Deus fez a gente perfeito, né? Então, quando a gente fortalece e aparece aqueles gominhos, aquele espaço, porque na verdade tem. Gente, simplificando, pelo amor de Deus, se tiver algum médico, alguém da área vai falar, nossa, ela está simplificando. Eu estou simplificando mesmo, porque tem que chegar no público em geral, tá? Sim. A gente tem fibras musculares, um espacinho onde vem, né, a gordura, né, outras cositas, outros feixes musculares, por isso que tem esses gominhos. Então, aonde fica aquele vãozinho, né, que aí faz o tanquinho, ali tem que ter espaço. Ali foi feito para ter espaço, por quê? Porque 70% da nossa composição é água. Fora sangue, fora linfa, nosso corpo ele é cheio de fluidos, tá? Esses fluidos, eles foram feitos para fluir. Aí você vai lá, fortalece o músculo, deixa ele bem duro, traz um mais perto do outro e aí fica aquele risquinho onde deveria ter um vãozinho, onde deveria ter ali a gordura para. Porque a gordura, ela é o quê? Lipossolúvel, sim? Sim. Tem água. Uhum. Ela conduz água. Aí você vai lá e trava tudo. Tem? Aí você vai lá, trava, você cria um paredão. Você cria um paredão. Você perde vitalidade. Você perde vitalidade das suas vísceras, dos seus órgãos. Então, aquilo que seria, né, para o músculo abdominal, ele o reto é um conjunto de músculos estabilizadores. Eles trabalham em conjunto. Na verdade, o nosso corpo, gente, trabalha tudo em conjunto, né? Essa coisa didática, eu vou lá treinar meu bíceps. Não é só seu bíceps que você está fazendo, entende? E quanto mais você isolar esse bíceps, a não ser que você tenha um problema específico, hein, gente? Deixa eu ficar bem claro. Mas se você está indo lá para a sua saúde, não é nada com coisa nenhuma, entende? Você ficar isolando um músculo não serve para nada, a não ser para ele ficar bonitinho e o homem ir lá e mostrar, né? Então, é esse o tema de hoje, né? Para que essa doideira desse corpo perfeito, se o que eu estou falando aqui, um bíceps grandão não vai servir para nada além do estético, tá? Um abdômen tanquinho tá? Se vocês quiserem, vocês podem procurar pesquisas, vocês vão encontrar, principalmente colocando fáscia, tá? Vocês vão achar um monte de artigo científico falando isso que eu estou falando para vocês. E Né? faz todo sentido. Não é saudável, né? Não é saudável. Aí você vai falar, então tá bom, já ela tá me liberando, eu vou ficar com meu abdômen, meu barrigão, vou assumir, né? Não, gente, não é nem lá nem cá. Né? A gente não estava trabalhando, hoje eu falei que eu estava trabalhando na yoga, as polaridades, né? Por que o ser humano, ele se coloca nos extremos? Né? Ou eu oculto a magreza, né? Ou então a pessoa fala, eu estou fora de forma mesmo, né? Por que vai para os extremos?
Por que não encontra bem-estar, né, no caminho do meio, nessa busca do caminho do meio? Né? Tem hora que você tem fase da sua vida que você vai estar mais magrinho, tem fase da sua vida que você vai estar mais gordinho, né? Mas como é que é essa sua relação com a sua saúde, né? Então, o corpo perfeito, né? Não é o corpo que a gente vê nas revistas, nas mídias, né? O corpo perfeito é aquele corpo, né? Quando eu me apresentei, né? Eu não falei do meu propósito. O meu propósito é que a gente tenha uma vida longa com qualidade de movimento. Porque o que a gente vê, vocês mesmos, na família de vocês, ao redor, né? Quantas pessoas vocês conhecem, ou já conheceram, que quando chegou lá pelos seus 75, vai, uma média, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, vou colocar 75, né? Que começa a reduzir sua atividade por comprometimentos de saúde. E você que estuda bastante deve também já ter visto. Tá dando um eco quando eu falo, né? Para mim, não. Para mim, não. O brasileiro tem os últimos 11 anos de vida, em média, na dependência de movimentos, né? Ou acamados, os últimos 11 anos de vida que acrescentaram ao longo do tempo estão em dependência física, né? Dependência emocional também, né? Então, esse teu propósito é parecido com o meu, que também é a pessoa ser independente, a pessoa ser autônoma na sua própria saúde, nos seus movimentos, na sua vida, né? Não ser uma pessoa dependente da medicação, nem dependente de... a pessoa ser saudável, né? No todo, né? Corpo, mente, espírito, movimento, né? E isso, no Brasil, é uma grande dor, uma grande falta. As pessoas chegam numa altura, essa idade que você citou, quem continua vivendo, vive dependente de muitas coisas, né? Sim, né? Então eu fico pensando, isso é vida ou é sobrevida? É isso que a gente busca, né? É que assim, sabe, Silvina, para quem está aqui que me conhece, conheceu minha mãe foi um grande exemplo para mim, grande exemplo, né? Apesar da minha mãe não ser uma pessoa praticante, né, de exercício físico, mas ela sempre foi uma pessoa muito ativa. E muito ativa, não só no sentido físico, né? Ela andava muito, tudo ela fazia a pé, ia no supermercado, carregava peso, entendeu? Ela fazia exercício de força, ela cuidava da casa, ela era muito ativa. Mas ela era uma pessoa de uma espiritualidade, de uma alma elevada, sabe? E aí a Regina falando, saudosa Dona Esther. Pois é, a Regina sabe muito bem o que eu estou falando. Um exemplo de vida, né? Um exemplo de vida. E ela viveu muito bem, até os seus 87 anos. E aí ela começou a sentir um cansaço, foi fazer os exames, ela estava com problema de válvula numa do coração, que nem carro velho, né, gente? As peças vão cansando, né? E foi exatamente o que aconteceu com ela. Uma da peça do coração cansou, né? E aí ela optou a fazer um procedimento, porque assim, aquela válvula ia fechar e ela ia morrer, ter uma morte súbita, né? E a questão dela não era nem ter a morte súbita, é porque ela sentia muita falta de ar. Muita falta de ar, e isso ela falou, quero parar de sentir falta de ar. Então ela aceitou a fazer o procedimento, e quando ela fez o procedimento, ela tinha 90 anos, né? O procedimento ocorreu tudo bem, mas eu acredito que tenha sido por conta da anestesia, e ela deve ter ficado um tempinho, né? Ter dado um AVCzinho, ela tem um problema vascular cerebral, que isso só foi descoberto depois. E aí ela começou a apresentar uma demência, que era pelo problema vascular, não era neurológico. Mas no final das contas, no mesmo, porque a pessoa ela perdeu a memória recente. E aí, dos 90, ela morreu com 92. Dos 90 aos 92, foi muito sofrido para ela, principalmente, né? E ela, eu tenho certeza, Silvana, eu tenho certeza disso, que ela só ficou 2 anos sobrevivendo porque ela não queria.
Ela não queria aquela vida para ela. A alma dela tão evoluída, sabe, ali, ela estava presa naquele corpo, né? Tanto é que, assim, eu acompanhei todo o processo, eu sou espiritualista, eu acredito em vida após a morte, né? Teve algumas pessoas ali que viram, né, ela se soltando e tal, e eu acredito nisso, porque são pessoas que não sabem nada dela e relataram coisas, então, assim, foi bem assim, sabe? Não tem como não acreditar. Enfim, e ela foi, né? Então, minha mãe, ela é o meu exemplo, né? Então, eu quero isso para todas as pessoas que eu amo, e eu amo todas as pessoas que eu cuido, né? Esse final de semana, essa semana eu estava com as minhas duas enteadas, né? E aí eu mudei um pouco, né? Tanto é que a nossa live das 11 passou para as 4 por conta disso, né? Que elas foram embora hoje. Então eu mudei um pouco a minha agenda, mas as minhas aulas eu mexi em uma só, né? Por quê? Porque eu prezo pelos meus alunos, né? E aí as minhas enteadas me falaram, né? Falaram, nossa, Stella, mas você precisa trabalhar ainda? Você precisa dar aula? Aí eu falei, graças a Deus não, eu não preciso mais. Eu consegui trabalhar para contribuir. Eu contribuo agora com o que eu aprendi esse tempo todo e não me vejo, né? Então eu me vejo, sabe, assim, até perto da minha mãe, dando aula, e eu quero isso. E conversando com as pessoas, né, que eu acompanho, que envelhecem, porque meus alunos ficam muito tempo comigo, né? E eu vejo que isso não é um desejo só meu, é um desejo da grande maioria. As pessoas elas querem viver, né? Com saúde. Elas querem viver, né? Então, assim, acho que o tema da nossa live, né, Silvina, ele é resumido, né? A Regina falou assim, espero, né? E a gente refletir, né, sobre esse cuidado com o corpo, né? Então, quando essa minha aluna, voltando para a história da aluna, quando essa minha aluna falou desse abdômen, né, que ela sente enfraquecido, e eu fiz ela refletir, né, sobre essa parte, o quanto você agradece pelo seu corpo, do jeito que ele é. Já parou para pensar nisso? Né? Ou então você olha, quando você vai passar o creme, você só consegue ver as estrias, as celulites, o que está flácido, né? O que você, né? O que você olha no espelho? O que você agradece, né? Ou Estela, precisa agradecer quando perde? Estela, eu vou deixar você no comando aqui e vou atender a porta. É Tá coisa de... bom, tudo bem. Então é isso, né? Esses 40 anos, quase 40 anos aí dando aula, e, e no início, lógico, quando eu também tinha, né, esse apelo, eu não estou falando que ter um apelo estético seja errado, tá, gente? Claro que não é errado, né? Porque você querer se sentir bem esteticamente falando, né? Isso faz parte do nosso bem-estar, né? Mas o quanto a gente se cobra por algo que na verdade não é importante para nós, né? Então, façam essa reflexão aqui comigo, né? Aproveita esse tempinho aqui que vocês estão comigo, né? Para refletir exatamente sobre isso, né? O quanto a gente se olha no espelho e a gente se critica, né? Olha, ai, nossa, tô com uma ruga aqui, tô com uma mancha aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Se isso te incomoda muito, tudo bem de você, mas a que preço, né? O que você deixa de fazer por conta disso, né? Porque a gente vê pessoas que deixam de viver porque têm vergonha do próprio corpo, né? E embarcam no sonho de outras pessoas. Fica aí a reflexão, né? O que é um corpo perfeito? Né? Eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim,
né? Para eu saber o que para vocês, o que é um corpo perfeito, né? Para mim, um corpo perfeito é aquele corpo que, que me dá independência de fazer o que eu amo. O que é o corpo perfeito para você, Silvina? Enquanto dá um delayzinho aí, vê se alguém escreve. É um corpo saudável. Sim. É um corpo saudável que nos permite fazer aquilo que a gente ainda deseja fazer. Que nem você contou da sua mãe. Ela foi feita essa cirurgia, mas talvez ela, por ela mesma, ela já não tinha mais aquele desejo de continuar nessa vida, né? Então, por isso também aconteceram outros problemas de saúde, né? Então, o corpo saudável ele permitir que a gente tenha uma vida leve, uma vida fluida, dentro da idade que a gente está, não com 80 anos querer ter 10 anos, ter 5 anos, não é a mesma saúde, é dentro do espaço vida que você está, ter a capacidade de dar conta de uma forma suave, que não seja, que o corpo não se torne um fardo para nossa alma, né? Sim. E tem uma questão Raquel. interessante. Tem uma questão interessante, olha que bonito, né, que a Raquel escreveu, né? Aquele que carrega a sua alma, a sua essência, é isso mesmo. E pegando esse gancho aí, Raquel, né? Essa semana que as minhas duas enteadas estavam aqui, cada uma tem uma filhinha, né? E foi muito cansativo, né, para a gente, né, para a avó e para o vô, porque elas ficaram numa guerra de atenção. Uma tem 2 anos, a outra tem 3, né? E uma mora nos Estados Unidos, a outra mora aqui no Brasil. Então, uma tem muito mais contato com a gente, a outra é por videochamada, entende? Então, aqui do Brasil, lógico, ficou muito enciumada. E essa troca de energia, e para quem me conhece também sabe, eu sou muito, né? Eu sou muito anteninha, né? Eu vou recebendo, e por cuidar da minha saúde de forma integrada, eu aprendi a rebater aquilo que não é meu. E eu passei 5 dias, batia aqui, eu rebatia, batia aqui, eu rebatia, batia aqui, eu rebatia, né? E isso cansa. O meu marido, que é o avô, né, biológico, né? Então eles têm um envolvimento emocional diferente do meu, é claro, né? Por mais que eu ame minhas enteadas, que eu ame minhas netas, mas é diferente, né? Tem a ligação sanguínea, tem a ligação espiritual. Por isso que eu falo, gente, é tudo integrado, né? Eu tenho um elo de afeto, né? Cuidar cansa, cuidar cansa. Então, Raquel, cuidar cansa, mas nem foi o cuidar. Não foi o cuidar. Foi a energia mesmo, sabe? A Aquela disputa de disputa, território entre elas. aquela disputa de território e você negociar o tempo inteiro, né? É um cansaço. Eu fiquei com a minha alma cansada, né? E o meu marido ficou com o emocional cansado, né? Então é interessante a gente também pontuar isso, né? Eu estou aqui falando do corpo, lógico que sou educadora física, né? Mas como eu trouxe dessa minha aluna que tem esse cansaço, né? Que tem essa visão do abdômen estético, né? Essa cobrança. E aí quando eu falei da eficiência, né? Então por isso que eu falo, gente, tá tudo. Quando a gente fala, uma saúde, é ser saudável, né? É, analisa, né? Se você está tendo uma vida saudável, né? Qual é a quantidade de remédio que você toma? As Não, pessoas, entendeu? Não tenho nada contra remédio, gente, mas tomar remédio em é excesso, né? remédio. É remédio, ele intoxica. E não só isso, não só remédio, né? Como é que você se alimenta, né? Como é que você se alimenta? Você vai na fonte, você procura consumir, né, produtos sem agrotóxicos, né? Produtos mais naturais, que tenham mais força, mais energia vital. Né? As pessoas têm muito assim, porque a mídia toda ela fala o que diabético pode comer, não pode comer aveia, não pode comer mandioca, não pode.
tudo que tem carboidrato não pode. E enquanto isso, o diabético está cada vez mais fragilizado, brigando com isso, né? O que um diabético pode comer, o que não pode? Ele precisa se autoconhecer, precisa saber o que ele precisa de verdade e o que é necessidade do emocional, da escassez, da falta por exemplo, se a pessoa está com muita deficiência emocional, que está muito fragilizada, ela vai precisar de muito mais doce, muito mais carboidrato, né? Então, a pessoa que está bem equilibrada, bem saudável na mente, na alma, ela não vai precisar de muito preencher esse espaço vazio, porque é quase um vazio existencial quando o diabético não consegue ter uma alimentação saudável. E o que é saudável, o que faz bem para um diabético? A mesma coisa que faz bem para os outros. É coisas que crescem na natureza, né? Então, se a mandioca cresce, aquilo que cresce, se você vai comparar, o trigo industrializado, ele não cresceu, né? Agora, a semente, sim, né? Então, tudo que é in natura é saudável e com equilíbrio. Agora, se você... Porque aqui é a região fronteira Paraguai, então eu cito mandioca porque carne e mandioca é o cardápio, né? E faz mal, porque a pessoa come todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, né? Claro que vai fazer mal. Agora, se você equilibra, vai trocando, tem tanto tipo de planta, tanta coisa na natureza. Então, se você equilibrar, isso é para qualquer coisa. Como você estava falando com suas netas, né, da disputa por território. Se ficar o tempo todo nessa disputa, elas também vão adoecer, né? Então, tudo que é excesso adoece. E se a pessoa não está bem dentro daquele excesso, o corpo vai explodir de alguma forma. Então, não adianta ficar forçando uma situação, né? Forçando, dizer, não, eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquele exercício porque ele vai forçar a minha coluna. Tem que olhar o teu lugar, não dá para dizer, que a Estela outro dia falou bastante sobre os movimentos, né? Cada pessoa tem que saber o limite do próprio corpo, a yoga também trabalha isso, né? Então você precisa saber o que você precisa, o que você pode, o que te faz bem, para você ter um resultado saudável, porque senão tudo torna um peso e o corpo vai compensar de outra forma, né? Sim. Achei interessante aqui o comentário que a Raquel também pôs, né? Que ela falou, isso reflete mesmo no corpo, aí precisa de um exercício para descarregar, né? Que a gente estava falando das emoções e tal, aí precisa de um exercício para descarregar. É verdade, né, Raquel? Eu só faço assim, deixo aqui um alerta, né? A gente até falou isso na live passada, Silvina. O exercício, o movimento físico, ele realmente ele é um ótimo descarrego, né? A gente só tem que tomar cuidado se a gente, depois que a gente descarrega, se depois a gente carrega, né? Porque se você descarrega, por que você descarrega? Você descarrega aquela tensão, né? Aquela angústia, aquela raiva, né? Aquele medo, você descarrega. Mas o segundo passo é por que isso me trouxe isso? Entende? Por que essa disputa de território das minhas netas me cansaram tanto? E aí vai ter um link com a minha história de vida. Porque se eu não me identifico com essa disputa, eu não me envolvo. O meu cansaço de alma, eu fiquei rebatendo para não envolver, só que envolveu. Por quê? Porque quem na vida não disputou território? Quando criança, quando adolescente, quando adulto, e quem sabe até hoje, né? Quem não? Então, isso, sabe, nos remete a muito mais. Então, cuidar da saúde vai muito além de fazer exercício, de cuidar da alimentação, né? É o tal do autoconhecimento, né? É se permitir sentir o que sente, né? E aí em busca.
sabe? Sem culpa, né? Sem peso, né? Por que eu me identifiquei com isso? E aí a gente vai enriquecendo. Aí a gente realmente descarrega e carrega. Porque senão a gente fica o tempo inteiro. Eu vou lá e descarrego. Eu tenho isso com vários alunos. Tá? Então, a minha experiência, o bom de envelhecer é isso, né? Porque você vai tendo experiência na prática, né? Eu vejo alunos, porque eu tenho alunos comigo que está aí há 30 anos, gente, sabe? Isso é muito raro, né? É um privilégio, eu fico muito honrada com isso. Então, eu acompanhei histórias que o aluno faz exatamente isso, e descarregava, mas depois não trabalhava isso, sabe? E aí acabou adoecendo, né? Porque não entrou em contato com o que ele precisava Foi descarregar. Então a gente ensinamento que está por trás, né? ensinamento que está por trás, né? E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês que eu achei bem interessante, que é uma pesquisa bem recente, que eu ainda vou a fundo, ainda não fui, mas eu achei bem interessante, porque as pessoas falam muito, né, da saúde e a prática da meditação, né? Agora, então, está em alta, né? Meditação que faz parte do autoconhecimento. Então, tem pesquisas apontando que melhor do que você meditar, porque pesquisa é assim, né, gente? Fica comparando uma coisa com a outra, né? Que o melhor que meditar são os grupos que você participa. Ou seja, é a sociabilização. Quem trabalha com cuidados paliativos, quem trabalha com idoso, tem isso muito claro. Vai conversar com qualquer geriatra, gerontólogo, pessoas que acompanham, né? Até a pessoa morrer. Sabe o que elas vão falar? Essa pessoa teve uma qualidade de vida boa até o final por conta do seu relacionamento social. Sim. Porque entra isso que você trouxe dos teus netos, né? A disputa por território. Se você chegou nos 70, 80 anos e você não curou os traumas e território que você teve lá na infância, se você na vida adulta, na vida da terceira idade, igual nós estamos, você convive com outras pessoas, sempre vão ter feridas que vão aflorar. E quando elas afloram, ou você cura ou elas se cronificam, né? Então é a oportunidade da gente restaurar nossas células doentes, batendo de frente com pessoas com dores parecidas, né? Sim. Sabe que é interessante, né? A gente está falando aqui de corpo perfeito, falando de saúde, saindo, não saindo um pouquinho, mas complementando, né? Eu estou com um aluno novo e, a esposa dele procurou meu trabalho para ele, né? Era ele que está apresentando, né? Alguns problemas de saúde e tal, que não vem aqui ao caso falar, enfim, mas assim, são problemas sérios. E aí eu comecei a dar aula para eles, né? Na hora eu saquei, sabe, assim, a personalidade, sabe? A criança, sabe, mimada que vive num ser de 70 e poucos anos, né? Ele tem uma fala de criança, ele tem uma postura de criança, porque tem hora eu sugiro, né? Um movimento, ele faz, e aí é tão engraçado, ele se joga na cadeira que nem criança, sabe assim, tipo assim, não brinco mais. Essa brincadeira eu cansei, eu não quero brincar, entende? Então, é, o, o envelhecer, né, saudável, a busca desse corpo perfeito, né, eu vejo muitas vezes por fuga de entrar em contato com aquilo que está dentro. Eu quero deixar bonito o que está fora, Para não aparecer. me blindar, e não é para não aparecer para o outro, é para não aparecer para mim mesmo. Porque na hora que eu vou ver ali no espelho, eu vou me ver lá toda bonitona, né? Raquel, estou assim no yoga, kkk, não quero mais. Então, entender isso, né? Sim, porque quando o movimento ele é muito fora, isso quase me fez aposentar, porque chegou uma hora que eu cansei mesmo.
sabe assim, eu não tinha mais recurso com os alunos de falar, olha, é, enviam sempre as mesmas reclamações, né? Não reclamação em relação à saúde, né? Porque quando você tem hipertensão, se você tiver uma atividade regular, você vai se sentir melhor, né? O diabetes, né? A atividade regular, você vai se sentir melhor, né? É interessante isso, como as doenças crônicas, né? Quando você faz uma atividade regular, lógico que bem orientada, você sente melhor, né? Mas as dores, em geral, são assim, era o que mais me provocava, porque eu falava, gente do céu, né? Essa dor, ela não é física, né? Porque a gente que é profissional da área do movimento, a gente sabe quando a dor é física, né? Sim. Mas como, né? Assim, a dor está muito ligada, assim, esse corpo também está imperfeito. Eu quero a perfeição, né? E o que é essa perfeição, né? E, gente, vocês viram, né? Que esse assunto, se a gente for, a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre essa perfeição. Yoga, né, Raquel? Eu não sei que linha que você está fazendo, porque assim, yoga é uma coisa muito abrangente, eu não sei qual é a postura do seu professor e eu não sei qual é o teu objetivo em relação ao yoga, né? Yoga, ela trabalha muito limite. Yoga, ela trabalha a austeridade no seguinte, a permanência, né? Permanecer numa postura, né? Com conforto. Para nós ocidentais, a gente confunde, eu vivo falando isso nas minhas aulas, não confunda esforço, né? Com desconforto, com dor. E as pessoas confundem. Às vezes ela está sentindo esforço e ela chama aquilo de dor. E às vezes ela está sentindo dor e chama aquilo de desconforto, né? Então, nossa, é assim, o ser humano, ele é muito complexo, por isso que eu gosto, porque me desafia todos os dias, né? E, e é interessante ela ter comentado, né? E você também, né? A prática de yoga, né? Porque assim, a yoga ela tem um componente físico muito forte, mas ela não trabalha o físico. Se você está fazendo yoga para trabalhar o seu físico, pode parar, pode parar. Mas ele impacta indiretamente, porque quando é emocional, todo o corpo fica bem equilibrado, o físico ele é resultado, né? Então, Sim, é isso que ela então, falou. nossa, Estela, eu sei que você teria muito assunto ainda, a Marlene chegou agora, pessoal Aparecida, o pessoal que chegou agora, muito bem-vindos. Mas o nosso horário por hoje já deu. O assunto não esgotou, mas o horário sim. Te agradeço muito, Estela, Eu que e agradeço. logo, logo você vai estar de volta. Para mim foi um aprendizado, cada vez que você vem, para mim são coisas que me acrescentam. Então, Que bom, agradeço. fico feliz eu também. Quando a gente ensina, a gente aprende, né? Sim, sim. A Quando gente a sempre gente ensina, a troca, né? gente aprende duas vezes, né? Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação. Um bom final de semana, né? Feliz Dia da Mulher. Feliz dia, né? Nossa, a gente. Aí hoje eu estava até assim, digo, meu Deus, o que que eu faço com tanta mensagem dizendo, ai, mulher guerreira, você é uma guerreira, parabéns. Eu digo, não quero mais guerra, eu quero paz na minha vida. Já sou aposentada, tá na hora de parar de guerrear, né? Então, a gente é mulher, o Dia da Mulher é porque as mulheres procuraram paz na vida, elas não procuraram guerra, né? Então foi instituída essa data por motivos lá, mas só tem sentido uma data especial assim se acontece mais vida, se traz mais saúde, né? Agora se faz nós mulheres tornar assumirmos mais ainda a postura de brigar pelo nosso lugar, essa disputa de território, e nós estamos no lugar daqueles teus netinhos lá que cada um quer ser visto, cada um quer ser amado por causa de ciúmes, né? Então, nós mulheres somos da paz, nós somos do bem e da harmonização, né? E por isso que nós estamos aqui, nós não somos mulheres guerreiras, né?
Eu já achei muito bonito ser guerreira, mas não quero mais. Não quero mais isso para mim, porque a guerra faz mal, a guerra traz morte, né? Exclusões, né? Então, a gente estar no nosso lugar, estar de bem com a vida, é coisa, de, coisa divina, coisa de paz, de Mas amor. eu entendo esse guerreira, né, que você foi elogiada guerreira, é uma pessoa aguerrida, né, uma pessoa, aquilo que eu falei no começo, né, é a sua força de É ação, isso. né, é essa força, né. Então, não colocar a guerra como uma coisa ruim e a paz como uma coisa boa. A gente está de novo numa polaridade, Sim. né? A gente está de novo na polaridade. Então, a gente tem, né? A gente tem essa força de guerrear, mas por que a gente está guerreando, né? Qual é o motivo que nos leva a guerrear, né? E complementar, fazer o trabalho, né, oposto, né? Que não é o oposto, é complementar. O outro lado, né? Então, o lado de meditar, o lado de abaixar, o lado de acolher e de acolher a guerreira, né? Gente, às vezes a gente faz com essas características que a gente tem a mesma coisa que a gente faz com o corpo. A gente Quer afasta. Não, gente, excluir, né? não exclui, né? Inclui. Sim, somos guerreiras, sim, mas somos guerreiras, né, para um bem maior, né? Somos guerreiras porque queremos, né, ser tratadas como todos os seres humanos merecem ser tratados, É isso. não é? Então é isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.